Abraão, o patriarca da fé. Capítulo 1, o chamado de Abrão. Em uma época remota, quando o mundo ainda estava em sua infância, existia uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Essa cidade, rica em cultura e comércio, era lar de muitas pessoas que adoravam deuses de barro e ídolos de madeira. Entre elas, vivia um homem chamado Abrão. Desde pequeno, Abrão era diferente. Ele olhava para o céu estrelado e sentia que havia um Deus único e verdadeiro, um Criador que estava acima de tudo. Abrão cresceu em uma família que venerava ídolos, mas sua busca por um propósito maior o levou a questionar essas crenças. Ele passava horas pensando sobre a origem da vida e sobre o significado da existência. Esse espírito inquieto não passou despercebido. Certa noite, enquanto contemplava as estrelas, Abrão ouviu uma voz poderosa que o chamou, Abrão. Ele sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era a voz de Deus, que lhe disse: saia da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Essa ordem era clara e desafiadora. Abrão sabia que estava sendo chamado para uma grande missão. A partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. Ele reuniu sua esposa, Sarai, e seu sobrinho Ló, e juntos partiram em busca da terra prometida. O que eles não sabiam era que essa jornada os levaria a experiências que testariam sua fé de maneiras inimagináveis. Capítulo 2 – A jornada de fé. A viagem de Abrão começou com uma mistura de excitação e medo. Eles deixaram Ur e seguiram rumo à terra de Canaã. O caminho não era fácil. Eles enfrentaram desertos áridos e montanhas traiçoeiras. Durante a jornada, a fome se abateu sobre eles, e Abrão teve que fazer escolhas difíceis. Ao chegarem ao Egito, Abrão sentiu a necessidade de proteger Sarai, que era extremamente bonita. Temendo que os egípcios o matassem para ficar com ela, ele mentiu, dizendo que Sarai era sua irmã. No entanto, essa mentira teve consequências graves. O faraó tomou Sarai como esposa, e o casal enfrentou a ira de Deus. Pragas começaram a assolar o Egito, e o faraó, percebendo que havia cometido um erro, devolveu Sarai a Abrão. Esse episódio foi um divisor de águas para Abrão. Ele entendeu que Deus estava sempre presente, mesmo em meio às dificuldades. Ao deixar o Egito, Abrão ficou mais fortalecido em sua fé, determinado a seguir a vontade divina. Capítulo 3 – Da separação de Ló. Com o tempo, Abrão e Ló se tornaram ricos, mas a abundância trouxe problemas. Seus pastores começaram a discutir sobre a terra e os recursos. Para evitar conflitos, Abrão propôs que eles se separassem. Ele deu a Ló a opção de escolher a terra que queria. Ló, olhando para a terra fértil de Sodoma, escolheu aquele lugar, atraído pela beleza e prosperidade. Abrão, por sua vez, ficou na região montanhosa. Após a separação, Deus falou novamente com Abrão, prometendo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que a terra que ele via seria dada a ele e aos seus descendentes. Essa promessa renovou a esperança de Abrão, que já se sentia angustiado por não ter filhos. Com Sarai envelhecendo, a dúvida começou a assombrá-lo. O que significava ser pai de uma grande nação sem um filho? Capítulo 4 – A promessa e a dúvida. O tempo passou, e Sarai, ansiosa para ajudá-lo, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva Agar. Abrão, em um momento de fraqueza, concordou, e Agar deu à luz Ismael. Porém, essa decisão trouxe conflitos e ciúmes entre Sarai e Agar. Sarai se sentiu traída e maltratou Agar, que acabou fugindo para o deserto. No deserto, Agar teve um encontro divino. O anjo do Senhor a encontrou e disse que seu filho, Ismael, se tornaria uma grande nação. O retorno de Agar a Abrão e Sarai foi um momento de alívio, mas a tensão continuou. Os anos passaram, e Abrão continuou a clamar a Deus por um filho. Aos 99 anos, Deus apareceu a Abrão novamente, mudando seu nome para Abraão, que significa o pai de muitas nações. Essa mudança de nome foi um sinal de que o plano de Deus estava em andamento. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, prometendo que ela daria à luz um filho. Capítulo 5 – O nascimento da promessa. Um ano se passou, e Deus reafirmou sua promessa a Abraão: Sara terá um filho. Abraão, incrédulo e em choque, caiu em risos.
Como poderia um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos ter um filho? Mas Deus reafirmou: nada é impossível para mim. E assim, num tempo determinado, Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa. O sorriso de Abraão e Sara iluminou suas vidas. A chegada de Isaque trouxe alegria e um novo propósito. Abraão sabia que ele era a chave para o cumprimento das promessas divinas. Capítulo 6 – O teste da fé. A felicidade de Abraão foi testada de forma inesperada. Deus, em um ato de teste, pediu que Abraão sacrificasse Isaque. O coração de Abraão se despedaçou, mas sua fé era inabalável. Ele levantou-se cedo, preparou o altar e levou Isaque para o Monte Moriá. Ao longo do caminho, Isaque, inocente, perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? A pergunta ecoou em seu coração. Abraão respondeu com uma fé silenciosa: Deus proverá. No topo da montanha, Abraão construiu o altar e preparou Isaque. Quando estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o chamou: Vá, Abraão. Não faças nada contra o menino, pois agora sei que temes a Deus. Nesse momento, Abraão viu um carneiro preso em um arbusto e ofereceu-o em sacrifício. Essa experiência não só salvou Isaque, mas também solidificou a fé de Abraão. Deus fez uma aliança com ele, prometendo que sua descendência seria numerosa e que ele seria uma bênção para todas as nações. Capítulo 7 – O legado de Abraão. A história de Abraão não é apenas sobre um homem e sua fé, mas sobre a relação entre Deus e a humanidade. Abraão tornou-se o patriarca de Israel e um exemplo de fé para todas as gerações. Sua vida é uma narrativa rica em lições sobre confiança, obediência e amor. O legado de Abraão se estendeu por milênios, influenciando não apenas os judeus, mas também cristãos e muçulmanos. Ele é um símbolo de fé em um Deus que cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível.